Pessoal, então vamos lá, vamos para a segunda parte da nossa aula. Então a gente estava falando da composição do átomo, né? Então o que eu falei para vocês? Um dos modelos mais rudimentares que a gente tem do átomo é esse daqui, onde um átomo é o composto do núcleo e uma nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica é a maior parte em volume do átomo, enquanto toda a massa do átomo está contida no núcleo, né? Então você imagina que toda a massa do átomo está contida no núcleo, e o núcleo ele é constituído por prótons e nêutrons. O próton tem carga elétrica positiva, enquanto o elétron tem carga elétrica negativa. O nêutron, por sua vez, como o próprio nome já diz, ele é neutro, ele não tem carga, né? Então você imagina que todos os átomos eles não têm carga, né? Então você imagina que num elemento químico, o número de prótons é igual ao número de elétrons. E a massa atômica de cada elemento químico é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se você olha na tabela periódica, o carbono 12, quer dizer que a massa atômica do carbono é 12. A gente ainda vai ver nessa disciplina o conceito de mol e de cálculo estequiométrico. Isso daí será tópico das próximas aulas, conceito de mol e o famigerado cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico assusta muita gente, especialmente no ensino médio. Nessa disciplina vocês vão ver que o cálculo estequiométrico é uma coisa muito simples, tá bom? Então você imagina que a massa atômica do carbono é 12. Né? O principal isótopo do carbono é o carbono 12. Carbono 12 tem massa atômica 12. O que quer dizer a massa atômica 12? Isso quer dizer que o carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. 6 mais 6, 12. Isso quer dizer que se você tiver 12 gramas de carbono, você tem 1 mol de carbono. Então vamos lá, falando de novo do alumínio. Então aqui você tem o número atômico, né? O número atômico é o número de prótons que um elemento químico tem. Então, se você olhar na tabela periódica, alumínio 13, né? O número atômico do alumínio é 13. O que quer dizer o número atômico do alumínio ser 13? Quer dizer que ele tem 13 prótons. E se eu falar que a massa atômica é 27? Isso quer dizer que ele tem 13 prótons e 14 nêutrons. Então aqui você tem o símbolo do elemento químico, aqui você tem o número de prótons e aqui você tem a massa atômica, né? Nesse momento você deve estar perguntando, professor, por que 26,98? Você não falou que são 13 prótons e 14 desculpa, né? São 13 prótons e 14 nêutrons, não era para ser 27, não 20. Por que é esse número quebradinho 26,98? Calma que eu vou falar para vocês ainda como é que calcula a massa atômica de um elemento químico, né? Já adiantando para vocês, você imagina que é uma proporção dos isótopos que existem na natureza, né? Por exemplo, a gente vai fazer alguns exemplos mais adiante. Uma coisa que é engraçado é o símbolo, né? Então, por exemplo, o ouro. O ouro no português é ouro, no castelhano é oro, no inglês é gold. Por que o símbolo atômico do ouro é a U? Né? Você imagina que o ouro ele é conhecido desde antes da cristandade pelo homem. Você imagina que o ouro é um elemento químico que praticamente não faz nenhuma ligação. O ouro é um metal que ele é muito inerte, então você encontra o ouro na natureza na forma do metal. Então você imagina que, por exemplo, todo o alumínio que está na superfície da Terra, ele está combinado com silicatos, ou ele é um minério bauxita, que é o óxido de alumínio. O ouro, por ele ser um metal nobre e reagir muito pouco, é um dos poucos elementos que você encontra na superfície terrestre na forma metálica, né?
Então, os antigos, eles associavam o ouro, né, com o áureo, né? Então, você imagina ouro, áureo. Então, ele vem da palavra latina áureo. Então, por isso que a sigla do ouro é AU, né? Mesma coisa que eu estava falando para vocês do chumbo, né? Acho que você já deve ter escutado aquela expressão, nossa, você está subindo você está subindo de bicicleta uma ladeira, né? Tem muito morro em Blumenau, né? Aí você está subindo aquele morro enorme, né, de bicicleta, e você fala, nossa, a bicicleta tá um chumbo nessa ladeira, né? Ou você pega alguma coisa e está muito pesada, você fala, nossa, tá um chumbo. Por quê? O chumbo é um elemento químico que tem alta densidade, né? O chumbo é um elemento químico que tem alta densidade. Então, obviamente, né, tudo que for de chumbo vai ser bem pesado, né? Então, a palavra latina que descreve pesado é plúmbio, né? Então, o chumbo recebeu o símbolo Pb por causa do plumbium, da palavra latina plumbium, né? Você imagina que o chumbo no português é chumbo e no inglês é lead, né? Não tem nada a ver com o símbolo que foi dado, mas os símbolos vêm das palavras em latim. Ou em alguns casos mais específicos, né? Por exemplo, o galho foi descoberto por cientistas que trabalhavam na região da Gália. Então, eles resolveram chamar esse elemento químico de galho. O germânio, ele foi descoberto por cientistas que trabalhavam na Alemanha. Então, ele recebeu o nome de germânio, né? Então, aqui, mais uma vez, um slide que mostra a figurinha que a gente fez. Né? Aqui é um slide que mostra a figurinha que a gente fez. Então, aqui você tem a tabela periódica da Royal Chemical Society que eu mostrei para vocês. Se você clica em cima de qualquer elemento químico, vai aparecer o símbolo químico dele aqui e vai aparecer o nome dele em inglês, né? No caso, chumbo lead. Vai aparecer o número atômico 82. O que quer dizer número atômico 82? Que ele tem 82 prótons. O que quer dizer esse 207? Isso daqui é a massa atômica. Vai aparecer também a densidade, que é 11,3, né? O principal isótopo do chumbo é o isótopo que tem a massa atômica 208. Por enquanto, isso daqui não quer dizer muita coisa para a gente, mas é a distribuição eletrônica, é a distribuição dos elétrons que o chumbo tem e nas diversas subcamadas, né? Nas camadas F, D, S e P, né? A gente vai usar muito isso daqui na segunda prova. Na segunda prova, você vai ter que dizer para mim esse elemento químico forma cátion, esse elemento químico forma ânion, ele faz ligação covalente? Se faz ligação covalente, quantas ligações ele faz? Então, nessa parte, na P2, você vai usar muito a distribuição eletrônica, né? Então, aqui, voltando ao nosso assunto, a gente tem o peso atômico. A massa atômica do átomo de um elemento é relativa de um átomo para outro elemento. Então, você imagina que quando eles fizeram a massa atômica, eles tomaram como padrão o carbono, né? Eles assumiram que 12 gramas de carbono seria um mol de carbono. Então, eles assumiram que a massa atômica do carbono seria 12, né? Então, eles estabeleceram a massa de todos os demais elementos químicos utilizando o padrão do carbono, né? Então, a gente fala, exemplo, um átomo de oxigênio tem cerca de 16 vezes mais massa que a massa atômica do hidrogênio. Então, se você olha lá de novo naquela tabelinha que eu passei para você da Royal Chemical Society, você coloca o mouse em cima do oxigênio, né, você vai ver ali que a massa atômica do oxigênio é 16. Você passa o mouse em cima do hidrogênio, a massa atômica é 1. Então, isso daí quer dizer que um átomo de oxigênio pesa 16 vezes mais que um átomo de hidrogênio.
a massa atômica do carbono é 12, então você quer dizer que um átomo de carbono pesa 12 vezes mais que um átomo de hidrogênio, né? O padrão é baseado no isótopo 12 do carbono, né? A massa do átomo de carbono é 1,99265 vezes 10 a menos 23 gramas. Não se preocupem com esse valor, porque você imagina que os átomos são muito pequenos, né? Então não tem sentido a gente falar num único átomo, né? Não tem sentido a gente falar num único átomo, então a gente usa sempre o mol, né? E o conceito de mol ainda não passei para vocês. Mas enfim, a massa atômica de um átomo de carbono 12 é definido como 12 unidades, né? Sendo que cada unidade é um dozeavos de um átomo de carbono. Número de massa. Então você pode ver, tem representação dos elementos químicos, né? Então aqui aparece o símbolo do elemento químico, aqui aparece o número atômico e aqui, desculpa, aqui em cima aparece a massa atômica e aqui o número atômico, né? Então, por exemplo, o carbono. O carbono tem 6 prótons. E a massa do carbono, eu já falei para vocês que o padrão utilizado para determinar a massa atômica foi o isótopo do carbono 12. Então, se aqui for um carbono, né, o número de massa vai estar aqui, o número de prótons que vai estar aqui. Então, você vai ver C, que é o símbolo do carbono. Aqui você vai ter 12 e aqui você vai ter 6. Então, vai ser 12, 6 e aqui o carbono. O subscrito Z é opcional, porque o símbolo do elemento nos diz qual deve ser o número atômico, né? Então você imagina que você não precisa nem usar, quando você faz a representação química dos elementos, né? Você não precisa dizer o número atômico, né? Porque o próprio símbolo atômico já diz o número atômico, né? Então, por exemplo, se eu falo para vocês o carbono, é só você ir lá na tabela periódica, vocês vão ver que o número atômico do carbono é 6, né? O átomo de carbono tem 6 prótons e 6 nêutrons. O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, isso daí eu acho que vocês até devem lembrar do ensino médio, né? Às vezes eu falo de coisas que vocês deveriam ter visto no ensino médio, mas quem não viu não fica assustado não, tá? Que a gente vai ver tudo muito bem revisado nessa disciplina, né? E não é porque tu não aprendeu no ensino médio que tu não vai aprender agora. Então, se você não viu isso no ensino médio, não precisa ficar preocupado, não. O carbono 13 tem massa 13 unidades, ele tem 6 prótons e 7 nêutrons. Elementos com números diferentes de nêutrons são chamados isótopos. Então, por exemplo, você tem o carbono 13, que é um isótopo o carbono, ele está presente na natureza como 3 isótopos, 12, 13 e 14. Né? O que quer dizer um isótopo? O que quer dizer isótopo? Eles têm o mesmo número de prótons, mas têm número de nêutrons diferentes. Né? Então você imagina que o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14 são 3 isótopos diferentes de carbono. Todos eles têm 6 prótons. O que muda? O número de nêutrons e, consequentemente, a massa atômica de cada um desses elementos químicos. Então aqui a gente tem o exemplo, o flúor. O flúor é um halogênio, ele está ali na família 7A da tabela periódica. Olha ali tua tabelinha. O número atômico do flúor é 9. Isso quer dizer que ele tem 9 prótons e também tem 9 elétrons. Então aqui, o número de elétrons é igual a 9, né? O mesmo número de prótons em um átomo neutro, né? Então você lembra que quando você olhar a tabela periódica, né, tem os números de cada um dos elementos químicos, né? Então você imagina que aquele número atômico que está ali é o número de prótons. E todos os elementos, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra que eu falei que para vocês que por definição o próton tem carga mais 1 e o elétron tem carga menos 1. Então você imagina que todos os elementos químicos são neutros na tabela periódica, ou seja, eles não têm carga. Então o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Se você for lá na tabelinha periódica que eu passei para vocês e você colocar o mouse em cima,
você vai ver que a massa atômica do flúor é 19. Né? Isso quer dizer que o flúor tem 9 prótons e 10 nêutrons. Né? E a massa atômica que está descrita na tabela periódica é 18,998. A representação simbólica. Então, você pode representar o flúor dessa maneira, né? Né? Você imagina que 19 é a massa atômica e 9 é o número atômico. Onde o número atômico é igual ao número de prótons, que também é igual ao número de elétrons. Você imagina que a massa atômica é número de prótons mais número de nêutrons, que é igual a 19. Número de massa, então está aqui mostrando na setinha, né, o 19 é o número de massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. E o 9 é o número atômico, que é igual ao número de prótons, tá? Então está aqui a representação do flúor. Mais uma vez, o que é isótopo? Nos isótopos, o número de prótons é o mesmo, mas o número de nêutrons é diferente, né? Então você imagina que eles têm o mesmo número de prótons, mas massas atômicas diferentes. Por que a gente chama eles de isótopos? A gente vai ver mais à frente que o que define as propriedades químicas de um elemento é o número de elétrons que ele tem na camada mais externa. Então você imagina que nos isótopos, embora eles tenham um número de nêutrons diferentes, eles têm o mesmo número de elétrons. E esse número de elétrons iguais atribui propriedades químicas iguais, tá bom? A existência de isótopos significa que todos os átomos de um elemento não são exatamente os mesmos. Todos os átomos de um mesmo elemento têm o mesmo número de prótons no núcleo. Os átomos de um mesmo elemento podem ter diferentes números de nêutrons no núcleo. Então aqui a gente tem a definição de isótopo. Para um dado elemento X, um isótopo é escrito como, né? Então você sabe que o número atômico é o número de prótons e o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, né? Então é o que eu falei, eu posso a representação dos isótopos do carbono. Você tem o carbono 12, 13 e 14. Em todos eles o valor 16, né? E aqui vai ser o número de massa, né? Então é isso daqui que vai aparecer diferente em cada um dos isótopos. Uma perguntinha para vocês. Qual das seguintes opções é verdadeira? O boro 10 tem 10 elétrons. O boro 11 tem 11 nêutrons. Aí uma outra pergunta. O boro 10 tem 5 elétrons e o boro 11 tem 11 elétrons. Então aqui são dois pares diferentes de questões. Vocês saberiam me dizer o que é verdadeiro e o que é falso aqui? Então vamos analisar isso daqui. Ele está falando que o boro 10, quando eu represento assim, eu estou dizendo que isso daqui é o número de massa dele, né? Então o boro 10 tem 10 elétrons e o boro 11 tem 11 nêutrons. Eu vou vir aqui na tabela periódica, eu vou clicar na tabela, eu vou clicar aqui em cima do boro, né? Então ele está falando que o boro ele tem número atômico 5 e ele tem massa atômica 11, né? Então se o número atômico do boro é 5. Se o número atômico dele é 5, isso quer dizer que ele tem 5 prótons e 5 elétrons, tá? Então eu já olho aqui, eu coloquei o cursor, eu coloquei o mouse em cima do boro, eu vi que o número atômico do boro é 5. Então eu já sei que ele tem 5 prótons e 5 elétrons, né? Se a massa atômica dele é 11, ele tem 5 prótons e 6 nêutrons, né? 5 mais 6 dá 11. Vamos olhar aqui, observação. Deixa eu ver, ele tem 10 elétrons? Não, não tem. Ele tem 11 nêutrons? Não, não tem. Essas duas afirmações são erradas. Ele tem 5 elétrons e ele tem 11 nêutrons. Então, todas essas afirmações são erradas, exceto essa afirmação aqui.
Se o número atômico do boro é 5, isso quer dizer que ele tem 5 prótons e 5 elétrons. Essa daqui vocês acertaram? Essa questão aqui vocês acertaram? Bem, vamos lá. Como o cloro 37 e o cálcio 40 são similares? Vamos lá, um minutinho para vocês me responderem essa pergunta. Um minutinho. Como o cloro 37 e o cálcio 40 são similares? Eles são similares quanto ao número de prótons, quanto ao número de elétrons, quanto ao número de nêutrons, ou eles não têm qualquer similaridade? Vamos lá, o que vocês acham que é A, B, C ou D? Qual que é a resposta para essa pergunta? Bem, vamos lá. Vamos olhar a tabela periódica para ver se a gente consegue responder essa pergunta. Deixa eu ver, o cloro está aqui, o cálcio está aqui. Qual que é o número atômico do cloro? 17. Então eu sei que o cloro tem 17 prótons. O cálcio, ele tem o quê? Ele tem 20 prótons. Se a massa atômica do cloro é 35, né? Se a massa atômica do cloro é 35, você imagina que ele vai ter... Vamos ver a pergunta. O cloro 37, né? Você imagina que o cloro ele está presente como dois isótopos na natureza, né? O cloro 37 e o 35, né? Ele falou o cloro 37, né? Então, 37 menos 17 vai dar 17. Então, você imagina que o cloro 37, ele tem 17 prótons e 20 nêutrons, né? 17 mais 20, 37. Então, o cloro 17 tem 17 prótons e 20 nêutrons. Vamos ver o cálcio. O número atômico dele é 40, né? Desculpa, o número atômico dele é 20, a massa atômica é 40. Então, você imagina que 20 menos 40 dá 20. Então, você imagina que o número de prótons e de elétrons desses dois elementos é diferente, mas o número de nêutrons é igual. Então, você imagina que o cálcio e o cloro são elementos que têm o mesmo número de nêutrons em seus núcleos. Bem, então você deve estar se perguntando nesse momento, né? Por exemplo, o cloro. Você clica aqui no cloro. O que a tabela periódica te fala? Que os principais isótopos, né? Primeira coisa que você olha é aqui, né? Número atômico 17. Então você sabe que o cloro tem 17 prótons. Aí vem número atômico 35, isótopos-chave, 35 e 37. Né? Então você imagina que o cloro vai ter dois isótopos, né? O 35 e o 37. Você imagina que o isótopo 37 vai ter 20 nêutrons, enquanto o isótopo 35 vai ter 18 nêutrons. Aí você olha aqui, a massa atômica do cloro é 35,45, né? O que quer é que eu falei para vocês, aí você para e se pergunta, tá, mas por que 35
37, né? Por que a massa atômica é isso daqui? Você imagina que a massa atômica é calculada como uma proporção entre os principais isótopos, né? Então, por exemplo, se você clica aqui na tabela periódica, você vai ter aqui uso de propriedades, Atomic Data. Ó, aqui nessa parte, né? Oxidation States and Isotopes, né? Então, aqui são os estados de oxidação, né? Calma que a gente vai ver em outras aulas o que são os estados de oxidação, né? Eu já adiantei para vocês que, por exemplo, o alumínio, ou ele é alumínio metálico, ou ele é um cátion trivalente, né? O Al3+, né? Então, por exemplo, o alumínio 3+, né? O alumínio na forma de um cátion trivalente, né? Ele perdeu 3 elétrons, o estado de oxidação dele é mais 3. Elementos como o cloro, por exemplo, ele pode perder elétrons ou pode ganhar elétrons. Então, por exemplo, com certeza você sabe que o sal da água do mar, né? A água do mar é salgada, por quê? Porque a água do mar é uma solução de cloreto de sódio. Tem milhares de substâncias dissolvidas na água do mar, mas o principal componente da água do mar é o cloreto de sódio, né? Então você imagina que o cloreto de sódio, né? Você imagina que o cloro está na forma de um ânion, né? Não sei se vocês lembram bem disso, né? Você tem os íons. O íon é quando o elemento químico tem carga, né? Então, por exemplo, o cloreto, o Cl-, o Cl- é um ânion, né? Por que ele é um ânion? Porque ele tem carga negativa. Então, o cloreto tem um estado de oxidação -1. Vamos lá, o cloreto de sódio se dissocia para dar sódio e cloreto. Então, você imagina que o sódio tem estado de oxidação +1, né? Porque ele perdeu um elétron, né? Então, o estado de oxidação do sódio é +1. O estado de oxidação do cloreto é -1. Por quê? Porque ele ganhou um elétron. Então, você imagina que o cloro pode ter estado de oxidação -1, 1, 3, 5 e 7. Aqui são as abundâncias de cada um dos isótopos. Então, você pensa que 75% do cloro que é presente na natureza, ele vai ser o cloro 35, o cloro que tem massa atômica 3496. E os outros 24,24% é o cloro que tem massa atômica 36,966. Certo? Então, como é que é calculada a massa atômica de um átomo? Vou pegar uma tabelinha nova aqui da Excel. Vou dar um zoom aqui para que vocês vejam melhor. Tá, então como é que é calculada a massa atômica de um elemento químico? Bem, eu posso pegar aqui essas informações. Vamos ver como é que o Excel vai aceitar isso. Só mais um detalhezinho que é importante. Você imagina que aqui no Brasil a gente usa vírgula ao invés de ponto, né? Então, se eu colocar ponto nos meus cálculos do Excel, ele vai dar erro, né? Você quer ver um exemplo? Por exemplo, eu vou fazer 1,2 vezes 1,2. O Excel dá erro, porque o Excel não reconhece ponto, ele só reconhece vírgula. Pelo menos o Excel que é configurado para o português, né? Para as nossas configurações, tá? Então, se você for tentar multiplicar um número pelo outro e você colocar ponto, ele vai dar erro, tá? Então, você tem que usar vírgula. Então, essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês fala o quê? Ela fala que a massa do cloro é 75,76% do cloro que está presente na natureza, é o cloro que tem massa atômica 34,969. E o 24,24% tem massa atômica
36,966, né? Bem, então eu posso passar isso daqui para uma porcentagem, né? Então eu vou dividir esses valores aqui por 100, né? E eu vou falar que a massa atômica do cloro é uma média das duas, né? É uma média das duas massas, né? Então eu vou fazer isso daqui vezes isso daqui, mais isso daqui vezes isso daqui. E eu vou chegar nessa média aqui, 35,45, né? Que é exatamente o que está na tabela periódica. A massa atômica do cloro está como 35,45, que é exatamente esse valor que eu obtive aqui, né? Eu só dividi por 100 as porcentagens, né, para já ficar bonitinho com a massa atômica dele aqui como 35,45, né? Se eu não tivesse dividido por 100, no final eu ia ter que dividir por 100 a minha resposta. Então é assim que calcula. Vocês entenderam como é que calcula a massa atômica de um elemento químico? Vocês entenderam como é que faz o cálculo? Eu vou salvar isso daqui, eu já vou mandar para vocês no chat da aula até o final da... Quando acabar a nossa aula, eu mando essa tabelinha para vocês no chat da aula. Vocês querem outro exemplo? Vamos ver o carbono. Então aqui você tem oxidation states and isotopes, né? Você imagina que não existe você imagina que o carbono 14 ele é radioativo, né? O que é radioativo? É uma substância que ela emite outros átomos e acaba virando outro elemento químico, né? Depois a gente tem essa parte de química atômica, né? A gente vai ver isso só no final do curso, né? Então, por exemplo, o carbono. Eu não falei para uma coisa assim que até é engraçada, que você olha aqui na tabela periódica, vamos olhar na outra tabela. Você clica aqui no carbono. Aí tá aqui que a massa atômica do carbono é 12,011, né? Aí o aluno vem falar, nossa, professor, você acabou de falar que escolheram o carbono 12 como um padrão de massa. Aí nem o carbono que está na tabela periódica, ele tem um número redondo, né? É 12,011 em vez de ser 12. Você não falou que o padrão que utilizaram para criar as massas atômicas não foi o carbono? Tá, o carbono 12, né? Então, se você olhar aqui nas abundâncias relativas, você vem aqui na tabelinha periódica e olha nas abundâncias relativas. Você vai ver que o carbono 12 é 98,93% do carbono na superfície terrestre, enquanto que o carbono 13 é 1,07%, né? Então, como é que eu calculo a massa atômica do carbono? Mesma coisa. Eu vou vir aqui na tabelinha do Excel. Isso daqui é para o carbono. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou substituir a vírgula, o ponto por vírgula, porque o meu Excel está configurado para o português. Agora eu vou passar as porcentagens, né? Eu vou dividir as porcentagens por 100, né? Para 98,93 é igual a 0,98 e 1,7 é igual dividido por 100. Não troquei. Então, para calcular a massa atômica do carbono, eu vou fazer 12 vezes 0,9893 mais 13 vezes 0,017. E aqui eu vou ter esse valor que é 12,0107, né? É que, por exemplo, na tabela periódica ele deu a resposta apenas com 3 vírgulas depois da casa, né? Então, se eu vir aqui clicar em formatar número e deixar para ele dar a resposta com apenas 3 casas depois da vírgula, ele vai me dar exatamente a resposta que eu vi na tabela periódica, ó. Essa daqui é exatamente a resposta que eu vi na tabela periódica. 12,011, certo?
Então agora vocês já sabem da onde vem a massa atômica que vocês veem na tabela periódica, tá bom? Esse daqui é um resumo do que eu estou fazendo, né? Então aqui é a abundância percentual. A percentagem de abundância de um isótopo de cada elemento é dada por essa forma. Então você tem aqui a abundância percentual. Aqui é o número de átomos de um dado isótopo e aqui é o número total de átomos de todos os isótopos desse elemento, né? Então, quer ver, o próprio livro ele dá um exercício também, verificação de conceito. O cloro natural é 75,53% de cloro 35, que tem uma massa atômica de 34,96885. E 24,47% do cloro 37, que tem uma massa atômica 36,9659. Calcule a massa atômica média, isto é, o peso atômico do cloro. Foi exatamente o que eu mostrei para vocês aqui nesse slide, no comecinho. Exatamente o que eu mostrei para vocês aqui é o que está sendo pedido no exercício do slide de número 24. Tá? Aqui está mostrando como é que calcula, tá vendo? A gente pode fazer, por exemplo, esse mesmo exercício para o bromo, né? Então, por exemplo, calcule a massa atômica do bromo, né? Por que a massa... Então, se você vem aqui na tabela periódica, né? Vamos voltar aqui na tabela periódica da Royal Chemical Society. Você clica em cima do bromo. Acho que do bromo não vai ser muito interessante fazer, porque o bromo ele está... Então, por exemplo, você clica em cima do bromo. O bromo ele está presente na natureza como dois isótopos, né? O bromo 79 e o bromo 81, né? Então, por exemplo, a abundância, a massa atômica do bromo 79 é 78,918 e a massa atômica do bromo 81 é 80,916. Esse isótopo é 50,69% na natureza e esse isótopo é 49,31%. Né? Então você tem, então como que a gente, da onde que vem essa massa atômica do bromo que você vê na tabela periódica? Você clica aqui em cima do bromo, ele está falando que a massa atômica do bromo é 79,9. É 79,9 por quê? Por que é 79,9? Porque é a média da massa dos dois isótopos, né? Então a gente pode resolver isso também facilmente com Excel. É só eu vir aqui e copiar. Eu venho aqui, dou Ctrl V. Eu vou substituir o ponto por vírgula. Vou dividir a porcentagem por 100. E agora eu vou calcular a massa atômica do bromo. 78,91 vezes a porcentagem dele na natureza, mais 80,916 vezes a porcentagem dessa forma na natureza. Eu vou clicar com o botão direito do mouse, colocar em formatar células, número, e vou deixar com 3 casas. Então vai dar 79,903, que é exatamente o que está aqui na tabela periódica. Na verdade, a tabela periódica deu com 2 casas, né? Então vou clicar em formatar célula, vou deixar com 2 casas. 79,9, exatamente o que está descrito na tabela periódica. Correto? Então é isso, pessoal. É assim que se faz o cálculo. Vamos continuar nossa aula, então. Aqui tem mais um exercício. Calcule a abundância
isotópica. Problema. O antimônio, né? O antimônio tem o símbolo químico Sb. Tem dois isótopos. Opa. Estáveis. O antimônio 121, que tem massa atômica 120,904, e o antimônio 123, que tem massa atômica 122,904 unidades. Quais são as abundâncias relativas desses isótopos? O que você sabe? Você conhece as massas dos isótopos dos elementos e sabe que sua média ponderada, o peso atômico, é 121,760. Tá? Então, nesse exemplo do antimônio, ele quer que você diga qual que é a porcentagem de cada isótopo, né? Sendo que cada um desses isótopos tem essas massas atômicas aqui, né? Então, seria o caso de resolver uma equaçãozinha. Eu acho que não convém resolver isso aqui agora, mas, por exemplo, você pode te responder essa questão fazendo o cálculo ou simplesmente olhando a tabela periódica, né? Então, você tem que lembrar que o antimônio tem símbolo USB. Então, eu clico em cima do antimônio, eu venho aqui em isótopos, e aqui eu tenho a porcentagem de cada um dos isótopos do antimônio, né? O antimônio 121 tem uma abundância de 57,21, enquanto o antimônio 123 tem uma abundância de 42,79. Correto? Então é isso. Vamos continuar a nossa aula. Então aqui a gente tem as propriedades periódicas. Então lembra que lá no comecinho da aula eu mostrei a tabela periódica para vocês. Falei que eu geralmente eu sempre dou essa disciplina para os calouros. Os calouros sempre estão fazendo a minha disciplina junto com álgebra linear, né? Por coincidência, quando eu dei essa disciplina no primeiro semestre de 2019, eu dava as duas últimas aulas na sexta-feira, né? Aí eu lembro que eu ficava na porta da sala esperando o professor ir embora para eu começar minha aula. Era um professor de álgebra linear que estava dando aula antes de mim, né? Aí eu falava assim, tá, vamos lá, o que que vocês viram a noite toda antes de mim? Né? Matriz. Né? A matriz é linhas e colunas. Né? Então você imagina que a tabela periódica é linhas e colunas, né? As colunas a gente pode chamar de família ou grupo, e as linhas a gente pode chamar de período, né? Então, no comecinho dessa aula eu falei para vocês, tá? Você tem que olhar para a tabela periódica e saber o que que tem a ver um elemento estar perto do outro ou não, dele estar na mesma família, dele estarem no mesmo período, o que que isso tem a ver, o que que isso implica, né? Então, você imagina que a ideia de agrupar os elementos químicos de acordo com as suas propriedades, isso daí é uma coisa muito antiga. Então você imagina que a primeira tabela periódica que foi desenvolvida na história da humanidade é a tabela periódica do Mendeleev, tá? Então vamos lá, o que que é a ideia? Para que que existe uma tabela periódica? Qual que é a ideia da tabela periódica? Os elementos foram distribuídos primeiro aumentando-se o número atômico. A tabela periódica foi organizada antes das configurações eletrônicas dos elementos serem conhecidas. As propriedades dos elementos são periódicas, né? Então a ideia foi agrupar os elementos de acordo com as suas propriedades químicas, né? Então você imagina que a tabela periódica ela começou a ser desenvolvida por Mendeleev na Rússia e por Mayer na Alemanha, né? Você imagina que isso daqui é uma tabela periódica do Mendeleev que tem lá na Rússia, né? Então essa daqui foi a primeira tabela periódica que o homem já conheceu, né? Então ele tinha separado os elementos químicos dessa seguinte maneira, né? Ele já tinha separado isso daqui é a primeira tabela periódica da história da humanidade, né? Você imagina que o Mendeleev ele viveu entre 1837 e 1907.
E foi dele a ideia de separar os elementos químicos, né, em famílias e períodos, né? Você imagina que, olha aqui a tabelinha periódica dele, tem linhas e tem colunas, né? Então, por exemplo, o COTS, então você imagina o seguinte, que ele conseguiu até predizer várias propriedades químicas usando a tabela periódica dele, né? Então você imagina que na época do Mendeleev, o germânio ainda não era conhecido. Mas através da tabela periódica do Mendeleev, o Mendeleev falou que, ó, não conheço esse elemento químico que está próximo do silício. Eu vou chamar esse elemento químico de ecacilício, né? Porque está abaixo do silício. E eu vou predizer as propriedades químicas dele, né, com base na periodicidade dos elementos, né, dos elementos que estão próximos na tabela periódica, né, a terem propriedades químicas e físicas semelhantes, né? Então ele foi lá, o peso atômico do germânio que ele preveu foi 72, o que foi descoberto foi 72,59. Ele predizeu uma densidade de 5,5, enquanto a densidade verdadeira é 5,35. O calor específico ele foi quase igual, 0,305 para 0,309. O ponto de fusão ele só determinou como alto, mas de fato é alto. Você imagina que o silício só se funde em temperaturas próximas a 1000 graus. Ele sugeriu que a cor do germânio fosse cinza escuro, enquanto na verdade é branco acinzentado. O germânio, ele previu que o germânio ia formar dióxidos. O que é um dióxido? É um elemento químico ligado com dois oxigênios, né? E não tem carga. Se tivesse carga, ia ser oxicátion ou oxiânio. Então ele previu que o germânio ia formar dióxidos, e que também o germânio ia formar tetacloretos, né? Então você imagina que essa periodicidade dos elementos, dessas propriedades químicas que se repetem ao longo de uma família da tabela periódica, foi a ideia do Mendeleev, né? Você imagina que foi a ideia do Mendeleev agrupar os elementos químicos da tabela periódica de acordo com suas propriedades químicas, né? Então aqui a gente tem alguns elementos que são essenciais na tabela periódica: os períodos, as linhas, os metais, os não metais, os metalóides, os halogênios, os gases nobres, os metais alcalinos e os grupos S, P, D e F. E aqui a gente tem a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Pessoal, olha para esse slide que eu estou apresentando aqui. Você seria capaz de identificar cada um desses elementos na tabela periódica que eu apresentei para vocês, né? Você imagina que eu coloquei a tabela periódica do PubChem e também coloquei a tabela periódica da Royal Chemical Society. Vocês saberiam me indicar cada um desses elementos nessas tabelas periódicas que eu passei para vocês? Com uma pesquisa na internet antes, possivelmente sim. Mas assim, direto não, professor. Então eu já vou mostrar para vocês como é que funciona. Você tem uma coisa que é muito interessante. Sabe aquele modelinho que eu falei para vocês que é o mais rudimentar? De você ter um núcleo com carga positiva e elétrons com carga negativa. Vocês não aprenderam que cargas opostas se atraem? Toda vez que eu dou essa disciplina, né, algum aluno fala: tá, professor, mas cargas opostas não se atraem? Sim, se atraem. Tá, então você imagina que você tem um núcleo positivo e um elétron negativo. Por que os dois não se fundem, né? Afinal, cargas opostas se atraem, quanto menor a distância, maior a atração. Então eu não vejo por que o elétron não se funde com o núcleo, né? Então você imagina que esse modelo mesmo que eu ensino para vocês, que vocês aprenderam no ensino médio, ele é furado, né?
Calma que a gente vai chegar nessa parte ainda, né? E que eu vou falar para você, não, esse modelo ele é realmente, ele foi por muito tempo aceito, mas ele é furado mesmo, né? Porque se você for pensar, você tem um núcleo positivo e um elétron negativo, se cargas opostas se atraem, era para o elétron se fundir no núcleo, né? Então, mais para frente, a gente vai ver mais para frente nesse curso, a gente vai ver a teoria do orbital molecular. Aí você imagina que os elétrons eles vão estar nesses orbitais moleculares, né? Eu acho que é a distribuição que vocês conhecem como a distribuição de Pauling. Né? Você imagina o seguinte, que todo professor de ensino médio, quando ele quer sacanear os alunos dele, ele manda fazer a distribuição de Pauling de todos os elementos da tabela periódica. Né? Você não precisa fazer na minha disciplina distribuição de Pauling, e você imagina o seguinte, que os elementos da tabela periódica, eles já são separados de acordo com os orbitais S, P, D e F. Né? Então, por exemplo, se eu quero saber quais os elementos, eu quero olhar para essa tabela periódica aqui e falar quais os elementos químicos nessa tabela periódica que têm seus elétrons de valência, né, os elétrons na camada mais externa em orbitais S. Eu venho aqui e clico no S. Então eu sei que só os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos, eles têm os elétrons mais externos em orbitais S. Tá? A gente chama a gente chama essa família de metais alcalinos e essa da segunda família de metais alcalinos terrosos. Né? Ou simplesmente a gente nomeia, né? Você imagina que aqui no meio a gente tem os metais de transição, né? Então, por exemplo, o que são metais de transição? Os metais de transição têm seus elétrons na camada mais externa em orbitais S e D. Né? Então, quando a gente vai numerar as famílias da tabela periódica, a gente chama esses metais aqui de família B e esses daqui a gente chama de família A. Então, a gente nomeia como família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. A família 8A, a gente tem esses elementos aqui que a gente chama de gases nobres, né? A gente chama isso daqui de gases nobres porque esses são gases que são muito pouco reativos, né? Na verdade, por muito tempo se acreditou que os gases nobres não reagiriam em hipótese alguma. Mas hoje se sabe que o xenônio reage com o flúor. Ó, o xenônio, que é esse daqui. Opa, não era para ir para o xenônio. A gente sabe hoje que o xenônio reage com o flúor para dar difluoreto de xenônio e tetrafluoreto de xenônio. Então, hoje já se conhecem compostos que têm xenônio e flúor. Né? Por muito tempo se acreditou que não existiriam compostos com os gases nobres, né? Que os gases nobres não reagiriam em hipótese alguma. Mas hoje já se conhecem compostos de xenônio e flúor. Né? Então você imagina que a distribuição dos elétrons, né? Onde estão os elétrons, né? Depois a gente vai ver a distribuição eletrônica dos elétrons, né? Eu posso saber a distribuição eletrônica dos elétrons apenas clicando aqui nos blocos S, P, D e F. Então você imagina que os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles vão ter seus elétrons da camada mais externa em orbitais S. Eu clico aqui no D. Então, esses daqui são os metais de transição. Eles têm os elétrons da camada mais externa deles em orbitais S e D. Né? Você chama esses elementos aqui de bloco B e esses daqui, ó, você chama de bloco A. Então, aqui é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Né? E aqui você tem os elementos do bloco F, que são o quê? São os elementos que têm seus elétrons da camada mais externa, né, a camada de valência. Eles têm os elétrons da camada mais externa em orbitais F. Né? Nos Estados Unidos, desculpa, né,
nos Estados Unidos, eles nomeiam igual aqui no Brasil, né? Então, você imagina que aqui é a família 1A, 2A, 3A, enfim. Nessa daqui, eles numeram, na Europa, eles numeram sequencialmente. Então, essa família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, se você clica aqui, ó, é o grupo 18. Ele dá até uma descrição aqui do grupo 18. The Group. Então, aqui você tem o grupo 18. São todos gases. Eles são não reativos, quer dizer, eles não reagem. Por isso, chamados de gases nobres. Eles eram conhecidos como inertes, né? Quer dizer, não reagiam com nada. Mas alguns compostos, excepcionalmente o xenônio, reagem, né? Então, por exemplo, aqui todos esses elementos são gases e eles não reagem. No entanto, o xenônio ele reage com flúor. Eu venho aqui e clico no 17. Né? Lembrando que aqui no Brasil a gente separa como família A e família B. Né? Na Europa eles numeram direto, de 1 a 18. Né? Então aqui, se você clicar no 17, você vai ver a descrição do grupo. O grupo 17, grupo dos halogênios. Esse grupo contém elementos muito reativos, né, que não são metais. Então ele está falando aqui, grupo 17, grupo dos halogênios, contém não metais muito reativos. Esse é o único grupo que contém elementos químicos nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Flúor e cloro são gases, o bromo é um líquido e o iodo é um sólido. Você vem aqui e clica no 16. O grupo 16 também é conhecido como o grupo dos calcogênios, ou simplesmente família do oxigênio. Essa família contém metais, metalóides e não metais. O oxigênio e o enxofre contêm 6 elétrons na sua camada de valência. Então, o que eu falei, você pode se divertir com essa tabelinha periódica que eu passei para vocês. Você pode se divertir, você pode clicar em um por um dos grupos e ver. Você pode clicar em um por um desses grupos aqui e ver a descrição deles na tabela periódica. Aqui você tem os períodos, ó, você pode clicar um por um dos períodos. Né? Por exemplo, aqui é o primeiro período da tabela periódica. O professor de álgebra fala que é a primeira linha. O químico fala que é o primeiro período. Né? Vamos ver o que ele fala do primeiro período. O primeiro período da tabela periódica contém 2 elementos. Bem, isso daqui é bem óbvio, né? Só tem 2, o hidrogênio e o hélio. Ambos os elementos químicos são gases incolores. Ele só tem elétrons no primeiro nível eletrônico, no orbital S. O hélio é colocado no grupo 18 com os demais gases nobres. O hidrogênio tem propriedades totalmente distintas dos demais elementos químicos, né? Por simplicidade, ele é colocado na família dos metais alcalinos, só que ele pode ser facilmente colocado num grupo à parte. Então, por exemplo, quando eu dou química inorgânica, a gente estuda cada grupo dos elementos. Então, por exemplo, química inorgânica vocês não vão fazer comigo. Quem leciona química inorgânica é o professor Eduardo Cividini. Mas quando você estiver fazendo química inorgânica com o professor Cividini,
Ele vai passar tópicos assim para vocês. Hoje vamos falar dos gases nobres. Hoje vamos falar dos halogênios. Hoje vamos falar dos calcogênios. Entendeu? Ele vai estudar com vocês cada uma das famílias da tabela periódica, né? Quando você estuda as famílias da tabela periódica, todos os livros de inorgânica colocam o nitrogênio como uma família à parte. Não tem nenhum elemento na tabela periódica que tenha propriedades similares à do hidrogênio. Então, você imagina que o hidrogênio é um elemento químico singular. Não tem mais nenhum elemento químico que tem propriedades semelhantes à do hidrogênio. Ele poderia ser colocado num grupo à parte, né? Mas por simplicidade ele é colocado aqui. Então é o que eu falei, você pode se divertir, você pode ler cada uma dos períodos, você pode ler cada uma dessas famílias e cada um desses períodos, né? Você pode se divertir um pouquinho com isso, então. Né? Essa tabela periódica daqui da Royal Chemical Society, eu acho ela muito bonitinha, muito engraçadinha. Eu falei para você sabe o que é metal, não metal e semimetal? Você pode clicar aqui, ele vai circular para você todos os metais. Se você clicar aqui, ele vai circular para você todos os não metais, né? Essa tabelinha aqui, ele separa os elementos como metais e não metais. Essa daqui, ele separa os elementos químicos como metais, não metais e semimetais. Bem, você já deve... Eu não expliquei para você ainda o que é metal, semimetal e não metal. Eu ainda não expliquei para vocês. Mas eu acho que se eu perguntar para vocês o que vocês acham que é um metal, você já vai saber me responder, né? Se você pegar uma barra de ferro ou pega um talher de alumínio, né? O alumínio é um metal, né? Que propriedades você consegue descrever para mim? Você vai colocar que eles são brilhosos, que eles conduzem bem energia elétrica e calor, né? Espero que você não tenta ver se ele é um condutor de energia elétrica colocando na tomada o garfo, né? Enfim, aí você imagina que os não estão falando. A gente vai ver com calma, a gente vai ver com muita calma isso daqui nas nossas tabelinhas periódicas, né? Eu vou mostrar para vocês em detalhes as definições, né? Por enquanto, você tem, quando eu falo em metal, você lembra do que você consegue observar olhando um garfo ou uma placa de aço, né? Você imagina que todos os metais são sólidos à temperatura ambiente. A única exceção é o mercúrio. O mercúrio é o único metal que é líquido à temperatura ambiente, né? Mas você pode imaginar o quê? Que os metais têm alta resistência mecânica, que eles são sólidos à temperatura ambiente, são bons condutores de calor e de eletricidade, né? Você imagina a tua panela de alumínio, né? Ela é um bom condutor térmico. Você pensa que os não metais têm propriedades opostas aos metais e os semimetais têm propriedades intermediárias entre os metais e os não metais, né? Essa parte de não metais, ela é uma parte bem controversa, né? Acho que eu até tinha separado esse artigo para vocês. Tem algumas coisas que eu separo para passar para vocês como curiosidades, né? Tem algumas coisas que eu separo para vocês para passar como curiosidade, né? Se você tiver interesse, você pode ler o artigo tudo, mas eu não vou cobrar esse tipo de coisa na prova, né? Que às vezes vocês ainda não me conhecem bem, né? Meu jeito de trabalhar, eu passo um artigo para vocês, vocês acham que vocês vão ter que ler o artigo inteiro. Se você não ler, você não vai conseguir fazer minha prova. Não. Muitos dos artigos que eu passo é só por conhecimento. Se você ficar interessado, você pode ler para ter mais informações, mas não é obrigatório você ler todos os artigos que eu passo para você, não. Então, essa daqui que eu falei, né? Tem algumas discussões, né? Então, você imagina que está um monte de professor de química reunido, né? Todo mundo já terminou o doutorado, tem mais de 10 anos atuando na área
Tem cara aqui que atua na área há 40 anos, né? Professor doutor há mais de 40 anos. Aí vem uma pergunta. Aí vem uma pergunta. Você olha aqui a tabela periódica, tem o antimônio, né? Aí vem a pergunta, o antimônio, ele é um não metal? Ele é um metal ou um semimetal? Aí você olha de acordo com a classificação das cores dessa tabela periódica, o antimônio é um não metal. Aí você olha, tá, mas ele está na mesma fileira dos semimetais. Então, basicamente, tem algumas coisas na tabela periódica que ainda não são definidas, né? Então a gente separa como metal, semimetal e não metal, os elementos químicos. Mas quando chega, né, em alguns elementos químicos, existem controvérsias, se eles são não metais ou semimetais. Então, por exemplo, vai ter tabela periódica que a classificação dos semimetais vai ser diferente. Por exemplo, tem tabela periódica que coloca o germânio como metal, né? E tem tabela periódica que coloca ele como semimetal. Tem tabela periódica que coloca o antimônio como semimetal e tem tabela periódica que coloca o antimônio como não metal, né? Na verdade, não se sabe nada do antimônio, porque ele é um elemento que tem uma vida muito curta, né? É o que eu falei, a gente ainda vai ver lá no final do curso a parte de radioatividade. Mas você imagina que o antimônio ele decai, né, para virar outro elemento químico, né? Então, basicamente, nessa tabelinha aqui da Royal Chemical Society, você tem a distribuição apenas como metal e não metal, né? Você imagina que o que cai no meio, ó, como metal e não metal, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você tem o boro. O boro está sendo classificado como metal e não metal, então ele é um semimetal. O silício, ele é classificado como metal e não metal, então é um semimetal, né? Então, dá uma olhadinha nesse artiguinho aqui que eu estou passando para vocês sobre o antimônio. Depois, se você tiver um tempinho, você dá uma lidinha nesse artigo aqui do antimônio, que ele é muito interessante. Então, estava mostrando para vocês a tabela periódica, né? Você pode... Essa tabela periódica aqui do PubChem, ele pode separar os elementos por várias... Ele pode dar várias propriedades para vocês, né? Então, por exemplo, ele pode separar aqui os elementos químicos pela massa atômica deles, né? Então, por exemplo, eu posso pedir para essa tabela periódica, me mostre a massa atômica dos elementos, né? Então, aqui você consegue ver a massa atômica dos elementos. Algumas propriedades periódicas, né, a gente vai ver isso com calma, né? Então, por exemplo, eu não expliquei para vocês ainda o que é energia de ionização, o que é afinidade eletrônica, mas algumas coisas vocês sabem, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então, por exemplo, eu vou falar aqui para a tabela periódica, me mostre a densidade dos elementos químicos. Então tá, eu mandei a tabela periódica me mostrar a densidade dos elementos químicos. Você vem e olha aqui, você vê que tem alguns elementos que têm a densidade baixíssima, né? Olha aqui, você tem uma densidade muito baixa. O que quer dizer uma densidade muito baixa? Que são gases, né? Então, se eu olho aqui na tabela periódica, eu vejo que o hidrogênio é um gás, eu vejo que o hélio é um gás, eu vejo que o flúor é um gás, que o oxigênio é um gás, que o nitrogênio é um gás, que o argônio é gás, né? E quando eu olho aqui para os elementos químicos, né, para os metais, eu vejo quais são os metais mais densos que a gente tem. Então, voltando lá à nossa discussão no começo da aula, eu falei que o alumínio é um metal fantástico, porque ele é um dos metais que tem a menor densidade, né? Então, você imagina que um metal com uma baixa densidade é muito bom, né? Para você fazer fuselagens de aviões e também você pensar como um todo, fazer um carro, né? Você imagina que quanto menos pesado o carro, né, mais menos combustível ele vai consumir, né? Menos coisa para ser arrastado. Então você olha aqui, o alumínio tem densidade 2,7.
Será que ele é menos denso mesmo que os demais metais? Deixa eu ver. Falam que o titânio também é um elemento químico que é leve, né? Você imagina que, por exemplo, o pessoal faz prótese com titânio. Por que o pessoal faz prótese com titânio e não com chumbo, né? Bem, primeiro você imagina que a estabilidade química do chumbo e do alumínio é muito alta, né? Na verdade, o chumbo e o titânio não têm estabilidade química alta. Eles são metais bem reativos. Mas por que eles não reagem? Porque tanto o titânio quanto o alumínio, eles formam uma camada de óxido de alumínio e óxido de titânio na sua superfície. E essa camada é extremamente não reativa, né? Então você pode ver que dos metais, ó, todos os metais têm densidade alta, né? Por exemplo, o ferro tem a densidade muito maior que a do alumínio. Então você pode ver que dentro dos elementos que a gente conhece, né, dentro dos elementos da tabela periódica, o metal que tem a menor densidade é o alumínio. Olha aqui nessa tabela periódica, qual seria o elemento químico, os metais que têm a maior densidade? Deixa eu ver, o ouro é bem denso, a platina é bem densa, o irídio, o ósmio, o rênio, o tungstênio, né? Que agora a gente usa, todo mundo usa lâmpada de LED, né? Na minha época na minha época de estudante era aquelas lâmpadas amarelas incandescente, né? Então você pode olhar aqui nesse grupo aqui, ó, nessa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período. Então você pode observar que no sexto período da tabela periódica, essa série de elementos aqui, ó, o tungstênio, o rênio, o ósmio, o irídio e a platina, eles têm densidades muito maiores, eles são os elementos que têm a maior densidade na tabela periódica, né? Você imagina o seguinte, tem até alguns fatores históricos, né? E ano da descoberta, né? Então aqui vem o ano que o elemento químico foi descoberto. Então, se você olha aqui no ouro, vai aparecer ancient, né? Isso quer dizer que o homem conhece o ouro desde antes da cristandade. Aquela história que eu contei para vocês do ouro, né? O ouro, por ele ser um elemento químico muito pouco reativo, ele é um dos poucos elementos que se encontra na natureza na forma de metal, né? Na natureza, você só vai encontrar o ferro na forma de óxido de ferro e o alumínio na forma de óxido de alumínio. Agora, o ouro, né, é encontrado na natureza na forma do metal ouro, né? Então, justamente por isso, o ouro é conhecido desde antes da cristandade, né? O alumínio, ele é conhecido há muito tempo, mas o metal alumínio mesmo, ele foi descoberto em meadas de 1900 de alguma coisa. Ele começou a ser utilizado mesmo o alumínio só depois do Charles Hall. Ele já era conhecido, mas utilizado só depois da descoberta do processo Hall. Tem alguns elementos que demoraram mais a serem descobertos, né? Por exemplo, o gálio e o germânio, eles só foram descobertos em 1875 e 1886, né? Bem, basicamente, essas duas tabelas periódicas aqui, elas contêm muita informação. Eu gostaria que vocês sempre deixassem essas duas tabelas periódicas abertas, né? Toda vez que a gente for fazer uma aula. E vocês vão precisar dessas tabelas periódicas também para fazer a nossa primeira avaliação, né? Mas são informações muito valiosas que essas tabelas podem apresentar para a gente. A gente ainda vai usá-las muito no decorrer dessa primeira parte da disciplina, né? Antes da gente fazer P1. Bem, então aqui eu já identifiquei alguns desses itens para vocês, né? Aqui eu estou mostrando uma figura dessa tabela periódica do PubChem. Também eu vou colocar ali no chat da aula para vocês um artigo que eu publiquei agora usando essa tabela periódica, né? Eu trabalho com ensino de química. Aí eu usei os dados dessa tabela periódica para ensinar química. Eu vou mandar o artigo para vocês. Não precisam ficar desesperados que vocês não precisam ler todo o artigo e dominar todos os tópicos do artigo para fazer a prova. É só por conhecimento. Então aqui a gente tem as características da tabela periódica. Esse slide mostra um pouco. Aqui está grupo dos metais,
grupo dos metais de transição, grupo dos metalóides e grupo dos não metais. Né? Com certeza, aqui está mostrando como que é distribuído os elementos, né? Então, só mais uma vez, para não gerar nenhuma confusão, é que eu falei, nos Estados Unidos e no Brasil, né, a gente separa, então aqui tem os elementos do grupo D, né? Então, nos Estados Unidos e no Brasil, a gente chama esses elementos aqui do meio de família B, e esses outros elementos aqui que ficaram apagados, essas outras famílias que ficaram apagadas, a gente chama de família A. Então a gente nomeia 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E aqui a gente nomeia como família B. Se você olhar para o meu slide, a gente começa a dar a numeração, a gente numera 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2. Aí você vai perguntar, nossa, professor, por que começa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 e 2? Por que não começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Calma que você, quando a gente vê a parte da distribuição eletrônica, você vai entender o porquê. Tá bom, eu não vou deixar você com curiosidade, não. Você imagina o seguinte, que o número da família é também usado para representar o número de orbitais, o número de elétrons na camada mais externa dos elementos, tá? Não fica desesperado, a gente ainda vai ver a distribuição de Pauling, né? Mas lembra que eu falei para vocês no começo da aula, o que você tem que visualizar quando você olha para a tabela periódica? As propriedades químicas dos elementos. Você imagina que esses elementos eles estão agrupados assim, por quê? Porque eles têm propriedades químicas semelhantes, né? Então, você imagina o seguinte, aqui você tem a família 1A, metais alcalinos. Se você vai passando o mouse em cima de cada um, ó, tá vendo ali Electron Configuration? Isso daqui, o que isso quer dizer? 5S1, 6S1. Tá, nesse momento você imagina o seguinte, você imagina que o número que está aqui, ó, 2S1, isso daqui é o número do período que ele está, né? Então, 2S1, 3S1, 4S1. Então, você imagina que o 4 é o número da linha. O S é o orbital em que o elétron está. Né? Calma que a gente ainda vai ver a distribuição eletrônica, orbitais S, P, D e F. Tá? Esse 1 quer dizer que ele só tem um elétron na camada mais externa. Você vem para cá, família dos metais alcalinos terrosos, família 2A. Você imagina que esse 2A quer dizer o quê? Você quer dizer que todos os elementos que estão nessa família têm apenas 2 elétrons na camada mais externa. Quer dizer que eles têm 2 elétrons na camada mais externa. Você vem para cá, família 3A. Você clica aqui no bóron, 2S2, 2P1. Tá, o professor ainda não me ensinou o que é esse S e esse P. Ele está falando só que ele vai me ensinar isso quando vir a distribuição de Pauling, né? Vocês aprenderam isso no ensino médio como distribuição de Pauling. Tá, mas eu tô vendo que... Tá, mas ele me falou que isso daqui, esse SP, é o orbital que o elétron tá. Deixa eu ver. Todos que eu passo o mouse em cima tem 2S, 1P. 2S, 1P. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos os elementos dessa família têm 3 elétrons na camada mais externa. Se você fizer isso daqui em todos os elementos dessa família, dessa, dessa e dessa, você vai observar o quê? Essa daqui é a família 4A. Deixa eu ver. S2P2. S2P2. Eles têm 4 elétrons na camada mais externa. Aqui, 2S2, S2P3. 5 elétrons na camada mais externa. Tá, então então você sabe que esse número que está aqui, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, isso daqui é o número de elétrons que você tem na camada mais externa. Tá, e aqui, onde são os elementos de transição, os metais de transição? Deixa eu ver.
D1, S2. D1, S2. Deixa eu ver, então. 1 e 2, 3. Eu tenho 3 elétrons na camada mais externa, no escândio, no irídio e no lantânio. Deixa eu ver aqui o titânio. D2, S2. Deixa eu ver o zircônio. D2, S2. 4 elétrons na camada mais externa. Então eu entendi. Por que eu comecei aqui como 3, 4, 5 e 6? Isso aqui é o número de elétrons que a gente tem na camada mais externa, certo? Então você olha aqui, ó, família 3A, família 4A, família 5A. Isso daqui é o número de elétrons que você tem na camada mais externa, né? Então você pode pensar que aqui no final, por que aqui no final a gente coloca 1 e 2? Por que a gente coloca aqui no final 1 e 2? Porque esses daqui, eles têm um elétron na camada mais externa e esse daqui tem 2 na camada mais externa. Por isso que a gente não coloca os números 3, 4, 5, 6, 1 e 2. Então você imagina que esses números que aparecem na tabela periódica, né? Então por isso que a gente separa em família B, que são todos esses azulzinhos aqui, ó. Família B e os que apagaram família A, tá? Os azuizinhos. Família B, os que apagaram família A. O que quer dizer o número da família? O número de elétrons que o elemento químico tem na camada mais externa. Então, só adiantando para vocês, né? O que você tem que saber quando você olha para a tabela periódica? O número de elétrons que cada elemento químico tem na camada mais externa. Tu não precisa vir aqui, ó, eu vou tirar. Tu não precisa vir aqui, colocar o mouse em cima para olhar. Deixa eu ver. O cobre, na camada mais externa, ele tem 3D10, 4S1, né? Você não precisa colocar o mouse em cima e falar, deixa eu ver o arsênio. 4S2, 4P3, ele tem 5 elétrons. O arsênio tem 5 elétrons na camada mais externa, né? Você pode, só pelo número da família, você já sabe quantos elétrons o elemento químico tem na camada mais externa, né? Então, esse número de elétrons que você tem na camada mais externa, isso daqui que vai permitir para ti saber que tipo de cátions e que tipo de ânions esses elementos químicos formam, né? Através da posição do elemento químico na tabela periódica, tu tem que saber se ele vai formar um sal ou se ele vai formar uma substância covalente. E se ele forma uma substância covalente, quantas ligações ele pode formar? Pessoal, não é brincadeira. Eu formulo a prova do mestrado para quem entra no nosso curso de Química, né? E eu percebo, assim, que tem muita gente que está prestando um mestrado, o pessoal já é formado em Química. Você chega e fala, tá, quantas ligações o enxofre faz? Aí o pessoal para assim, deixa eu ver. Não, você tem que saber, entendeu? Vocês, quando vocês terminarem esse curso comigo, eu quero assim, que você venha, eu falo, o enxofre, quantas ligações ele faz? Ele pode fazer? Aí você vai já saber. O enxofre, deixa eu ver, ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na camada mais externa, ele pode fazer 2, 4 e 6 ligações, né? Então é basicamente esse tipo de discernimento que eu quero que tu tenhas na minha disciplina, tá? Então, aqui nesse slide eu mostrei para vocês como que são. Então, aqui você tem as famílias. O professor de álgebra fala que são as colunas. E aqui você tem as linhas, né? O professor de álgebra fala que são as linhas. O professor de química fala que são os períodos, né? Então, tá até escrito aqui. Marca aí nas tuas anotações, slide de número 33. As colunas são os grupos ou famílias e as linhas são os períodos.
Então você observa que a nomenclatura das famílias diz o número de elétrons que você tem na camada mais externa, tá? A nomenclatura das famílias diz o número de elétrons que você tem na camada mais externa, tá? Observa que esses elementos aqui, ó, aqui você tem a família B em vermelho e a família A em azul, né? Então você vem aqui na tua tabela periódica, você clica no D, ó, aqui é a família D e o que apagou é a família A, tá? Você tem aqui outra tabelinha periódica, elementos químicos por blocos, né? Aqui ele não nessa tabela periódica ele não coloca A1, A2, B3, B4, tá? Mas é só você vir nessa tabelinha aqui, clicar no D que você já vê. Família B, família A, essa daqui que apagou. Tá bom? E aqui ele já mostra também as cores, né? Essas cores você vê muito melhor que no meu slide aqui nessa tabela periódica, ó. Você clica aqui nessa tabela periódica, você tem os metais de azul claro. Ele tem até a descrição de um por um aqui, metal de transição, metalóide, né? Então, só falando para vocês não se perderem, ó, esses elementos aqui que têm propriedades intermediárias entre os não metais e os metais, eles são chamados de semimetais ou metalóides, tá? Você tem esse grupinho aqui de azul que são os metais de transição. Eles são chamados metais de transição porque eles têm os elétrons da camada mais externa deles em orbitais d. Esses daqui, ó, o alumínio, ele é um metal. Só que ele é conhecido como um metal pós-transição, né? Post-transition metal. Por quê? Porque os elétrons da camada mais externa dele não estão em orbitais d, estão em orbitais s e p. Aqui você tem os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Lembra dessa família rosinha e dessa família azul escuro. Esses metais, eles estão, por exemplo, os metais da família 1A, os metais alcalinos, eles estão presentes na natureza sempre na forma de cátions monovalentes. Enquanto que os metais da família 2A, né, os metais alcalinos terrosos, eles estão sempre presentes na natureza na forma de cátions divalentes, tá? Você imagina que os amarelinhos, eles são os não metais. Aqui no meio, esses que estão em verde claro, eles são os semimetais ou metalóides. Se você pegar uma pilha de livros aí, metade dos livros vai estar aqui como semimetais e outra metade como metalóides, né? Aqui você tem os gases nobres, que também os gases nobres são não metais, né? Então, essa nomenclatura que está sendo mostrada no slide de número 33, você pode observar aí nas tabelas periódicas que eu passei para ti, né? Aqui está dividido, né? Não metais, metalóides, metais de transição e metais, tá? Metais, azul claro, metais de transição, metalóides ou semimetais e não metais. Você pode observar isso tudo na minha tabelinha periódica que eu passei para vocês. Aqui a gente tem uma tabela periódica que descreve o principal uso dos elementos químicos, né? Então, por exemplo, ele puxa aqui, aqui a gente tem o ferro, aqui a gente tem o titânio, o cobalto, o cobre, o mercúrio. Ó, observe que o mercúrio é o único metal que é líquido na temperatura ambiente. Aqui embaixo, ó, aqui nesse slide, ele separou, nesse slide está mostrando a nomenclatura A e B. Tá? Então lembra que o número quer dizer o número de elétrons que você tem na camada mais externa. A camada mais externa de um elemento químico é conhecida como camada de valência, tá? Então você tem aqui um negócio bonitinho, né? Então você olha aqui para a família 7A, que também é conhecida como família dos halogênios. Você tem o bromo aqui, que é um líquido, tá?
Você tem aqui na família 5A o nitrogênio. Né? Você imagina que o nitrogênio é um gás. Você imagina que 70% da nossa atmosfera terrestre é o nitrogênio. Todo gás ele pode ser comprimido. Quando o nitrogênio é comprimido, ele fica na forma líquida. Né? Quando ele é descomprimido, ele volta a ser um gás. Então aqui o pessoal está jogando nitrogênio líquido na bancada e está gerando essa nuvem tá? Então a gente pode falar que tem compostos que são uma combinação de 2 ou mais elementos em proporções definidas pela massa. Então você só pode imaginar o seguinte: você tem o carbono, você tem um elemento químico. Tá? Então, por exemplo, o grafite é só carbono. Tá? Então, se por exemplo eu pego um grafite, eu tenho um elemento químico ali, porque eu só tenho carbono. Né? Se dois elementos químicos se combinam, eu posso falar que eu tenho um composto ou molécula. Né? Então, por exemplo, o ácido acético. Você tem a combinação de carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Você tem um composto ou uma molécula. Bem, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente já viu bastante conteúdo. Eu vou mandar essa aula para vocês no chat da aula e também eu vou postar no Ava 3. Tá? Então você pode pegar essa aula pelo Ava 3 ou pelo chat da aula. Eu vou postar já para vocês, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu agradeço a todos vocês na minha aula.